Sabatina aqui na Jovem Pan com o candidato Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Agora a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, ministro. Em primeiro lugar, fico feliz de ver que o senhor está bem. Ministro, só para girar um tema um pouquinho, para a gente cobrir o máximo de áreas possível, o senhor teve com o presidente Bolsonaro na semana passada em Aparecida, 12 de outubro, aniversário da padroeira do Brasil, e houve muitos casos de hostilidade, ataques. Primeiro, a Dom Orlando Brandes, quando ele fazia sua homilia, o arcebispo de Aparecida, ele foi atacado por apoiadores do presidente Bolsonaro que estavam do lado de fora, foi vaiado, na verdade. Depois, uma equipe da TV Aparecida atacada também. O Dom Odilo Scherer, que é arcebispo de São Paulo, tem sido criticado nas redes sociais por causa da sua indumentária, suas vestes vermelhas, como se elas fizessem algum tipo de associação com o partido político. Sabemos que isso não é verdade, né? Faz alusão ao sangue, ao martírio, ao sacrifício de Jesus Cristo. Essa exploração excessiva da fé durante essa campanha, o senhor não acha que isso atravessou, passou de todos os limites? Eu estava até ouvindo uma entrevista do Dom Odilo Scherer essa manhã e ele dizia que depois disso os partidos políticos passam, os governos passam, mas a religião fica. E parece que essa cisão, essa divisão também fica. Isso não atrapalha? Olha, primeiro a gente tem que entender que a presença, por exemplo, do presidente da República em Aparecida é uma presença absolutamente normal. É comum que chefes de Estado compareçam à festa da padroeira, que é uma das festas religiosas mais importantes do Brasil. É comum que candidatos compareçam também, a gente viu isso ao longo de toda a história política brasileira. Se a gente for pegar, rememorar aí a história recente, a gente vai ver candidatos que estiveram presentes nessa festa. Eu acho que o presidente não pode ser responsabilizado por excesso de um apoiador ou outro que porventura não saiba se comportar e não entenda a importância daquela festa. E aí, vamos lá, eu estava presente na festa, estive do lado do presidente. Do ponto de vista de comportamento do presidente, nenhum reparo a fazer, porque ele entrou, né, assistiu à missa, saiu da maneira que era possível, né? E obviamente foi muito ovacionado dentro da Basílica. Do lado de fora você tinha apoiadores dos dois lados, né? Você tinha gente que também contrária ao presidente, que também não se comportou de forma adequada, enfim. E entendo que não está havendo exploração da fé. Você tem um presidente que é cristão, né? Um presidente que defende valores da família, defende valores cristãos, valores que são comuns à pauta dos cristãos, e eu acho que professar a fé, mostrar a sua veia religiosa não é problema nenhum. Só para interromper um minutinho, ministro, há um limite entre um presidente cristão e a exploração da fé, a exploração da igreja. Isso já foi descrito, inclusive em notas da CNBB, por exemplo, que diz que a religião tem sido instrumentalizada, a Igreja Católica tem se colocado muito contra essa instrumentalização, essa exploração da fé. O Estado é laico, a religião nunca foi tão falada, a pauta de costumes. O presidente Bolsonaro, por exemplo, diz que o candidato petista vai fechar templos, vai implantar banheiros unissex, é a favor da pauta de ideologia de gênero. O senhor é um homem inteligente, é um técnico, o senhor sabe que isso é mentira. Por isso eu pergunto, essa mistura de religião e política não foi longe demais? O senhor acha que isso acrescenta ao debate? Não acho que esteja indo longe demais. Eu acho que o que está no debate é o seguinte, que valores a gente quer para a nossa sociedade. No final das contas, o Estado é laico, o presidente é cristão, eu sou cristão, e aí como cristão você tem uma corrente de pensamento que você tem que defender. Por exemplo, sempre vem à tona a discussão acerca da legalização do aborto. O cristão defende a vida desde a concepção, então se você tem uma linha cristã, você vai ser contra o aborto. A gente se posiciona, por exemplo, contra a liberação das drogas. Então, existe uma linha na pauta progressista, na pauta de esquerda, que é contra valores que nós defendemos. Por exemplo, a gente enxerga a droga como um câncer na sociedade. A droga destrói, corrói vidas, a droga compromete famílias. A gente tem que ser contra a liberação das drogas. E você vai ver do outro lado, tem gente que prega a liberação das drogas como uma forma de diminuir a violência, como se isso fosse capaz de diminuir a violência, não entendendo a destruição que isso causa. É só ir passar uma tarde na Cracolândia para ver aquelas pessoas que perderam a sua capacidade de autodeterminação. O que a droga fez com aquelas pessoas? Como é que aquelas pessoas agora saem dessa situação? Como é que você vai recuperar esses dependentes químicos? O sofrimento que as famílias passam por ter uma questão como a liberação das drogas. Então a gente é contra, absolutamente contra a liberação das drogas, absolutamente contra a liberação do aborto. E essa não tem jeito,
num debate eleitoral, essas questões têm que vir à tona, porque a sociedade tem que escolher que caminho que ela vai tomar. Então, eu acho que essa discussão é absolutamente normal nesse período de eleição que nós estamos vivendo. Que a gente segue agora com a pergunta da Amanda Klein. Ministro, só para lembrar rapidamente que quando esse órgão estava tomado por corrupção, o ministro dos Transportes era Alfredo Nascimento, foi afastado por denúncias de superfaturamento em obras e era ministro do PR, que hoje é PL, partido de Valdemar Costa Neto, e do presidente da República, com quem o senhor manteve algumas rusgas, tanto que foi para o Republicanos. Mas esses partidos o apoiam hoje, né? Republicanos, PL, e há outros apoios que o senhor arregimentou nesse segundo turno, MDB, PSDB, União Brasil. Como é que vai ser a divisão do seu governo, caso seja eleito, na ocupação de cargos da administração? Haverá critérios somente técnicos ou os critérios políticos são importantes também? E o PSDB ocupa essa máquina há 28 anos. Eles ficarão em muitos desses cargos administrativos por terem empenhado apoio ao senhor? Não, Amanda, olha só, é interessante que nas discussões de apoiamento agora, a discussão sempre foi na linha programática. Em nenhum momento a gente botou na mesa, por exemplo, cargos. Eu te apoio se você me der a Secretaria X ou a Secretaria Y, até porque essa conversa não existiria comigo. Então não houve comprometimento com o cargo, eu só te apoio se você me der tal coisa, isso não existiria. Não tem essa possibilidade. Eu sempre deixei claro, e isso me foi perguntado em algumas conversas, alguns partidos perguntavam assim, existe essa conversa? Eu dizia, não tem. E o alinhamento tem que ser programático. E isso foi aceito por todos, com unanimidade. Então a gente conseguiu realmente uma frente ampla de apoio, né? Temos aí o PP, o MDB, o PSDB, o Cidadania, que anunciou ontem também o apoiamento, né? O Podemos, uma parte do PL que não esteve com a gente no primeiro turno, agora veio, o PL está inteiro conosco. Então hoje nós temos aí mais de 500 prefeitos apoiando a nossa candidatura, a candidatura do presidente de São Paulo, então acho que isso vai fazer muita diferença no segundo turno. Eu comentava o resultado da eleição do primeiro turno e dizia o seguinte, o Lula teve uma maioria eleitoral, o Bolsonaro saiu com uma maioria política, em termos de senadores que ele fez, governadores que ele fez, deputados que ele fez. A gente vai ver agora essa maioria política trabalhando muito para se transformar em maioria eleitoral. Observe que alguns governadores que não se dedicaram à campanha do presidente no primeiro turno agora estão trabalhando aí de corpo e alma, com toda a energia, para ajudar o presidente na reeleição, e isso está promovendo um crescimento do presidente, e é um crescimento que a gente observa aqui em São Paulo também. Porque muitos prefeitos que não tiveram conosco no primeiro turno, estavam com o Rodrigo, estavam com o atual governador, não fizeram a campanha para o presidente, porque o Rodrigo também não estava com o presidente. E agora, com o apoiamento dele, e o apoiamento do PSDB, houve esse aval, esse apoio institucional. Então, todos hoje trabalhando muito também em prol da candidatura do presidente Bolsonaro. Então, isso é muito positivo. Não há, então, nenhum comprometimento de cargo. A linha de ocupação das secretarias vai ser uma linha técnica. É óbvio que você colocou uma questão. O PSDB ocupa o governo há 28 anos. Dentro da estrutura de governo, você tem servidores de carreira, que são servidores que têm muito conhecimento, conhecem a máquina, estão aí há muito tempo. E a gente vai aproveitar também muito profissionais de carreira em posições que são estratégicas, porque eles têm a história, eles têm a memória, e o fato de ter servido a outros governos não significa absolutamente nada. Eu mesmo servi a um governo do PT como profissional de carreira, servi a um governo do MDB e servi ao governo do presidente Bolsonaro. A gente tem que pensar em Estado. Então, bons perfis vão ser aproveitados, profissionais de carreira que desempenham bem os seus trabalhos, que tenham competência técnica, vão ser aproveitados. E como eu falei, não é um governo que vai chegar para dar um cavalo de pau, para desconstruir tudo, não. É um governo que vai aproveitar boas políticas públicas e vai dar velocidade naquilo que a gente entende que precisa ter mais velocidade. O que a gente quer é o estado de São Paulo, que é um estado de gente empreendedora, gente que investe e quer o retorno para esse capital investido e, portanto, precisa de segurança jurídica. A gente quer que esse Estado prospere, que esse Estado ande mais rápido, que essas pessoas que investem pesado aqui tenham os seus retornos e possam gerar cada vez mais empregos. Então, por isso que não é um governo de desconstrução,
é um governo que vai manter o que está funcionando e dar mais velocidade naquilo que não andou. A gente quer uma educação de melhor qualidade, a gente quer um ensino médio melhor, a gente quer jovens que tenham perspectiva profissional, a gente quer mais segurança, porque o cidadão precisa ter essa percepção de segurança. Eu não quero mais tanta gente na fila por cirurgia eletiva, a gente quer uma saúde de melhor qualidade. Eu não quero cada praça da cidade de São Paulo um acampamento, né, com essa quantidade enorme de pessoas em situação de rua. Então a gente precisa de moradia e a gente precisa de emprego. Então é nessa linha que a gente vai atuar, ajustando os pontos onde eu acho que houve falha. E a partir daí, aproveitando também aquilo que é importante. Por exemplo, você tem uma questão de segurança alimentar. Você tem a rede de restaurantes Bom Prato. Nós vamos manter? Com certeza vamos manter e vamos ampliar, porque eu acho que a gente tem poucos. Né? A gente tem pouco mais de 60, eu acho que a gente pode dobrar essa rede de restaurantes Bom Prato. Então nós vamos trabalhar para dobrar, para garantir segurança alimentar para mais gente. Então é nessa linha que a gente vai atuar. Bom, faltando 7 minutos para encerrar nossa sabatina, ainda temos tempo para mais um giro com os nossos comentaristas. Então na sequência Amanda, depois o Mota e o Zé Maria. Amanda. Ministro, o senhor descreveu várias iniciativas aí na educação, em outras áreas também na saúde, que demandam recursos. E, ao mesmo tempo, o senhor fala em reduzir impostos. A gente sabe que a arrecadação de São Paulo aumentou, como de vários estados, durante esses anos de pandemia, com os repasses do governo federal e também com o aumento da arrecadação depois que a economia voltou a girar. Mas isso tem caído paulatinamente e um dos motivos é o teto do ICMS de 17% sobre combustíveis, que implica numa perda de arrecadação de 4,4 bilhões de reais por ano para São Paulo. 30% disso vai para a educação, 12% vai para a saúde. Como é que vai haver esse casamento no fluxo de caixa entre as medidas que o senhor propõe, redução de impostos, queda do custeio, privatizações? A gente sabe que isso leva tempo, essas políticas públicas para serem desenhadas e aprovadas na Assembleia, e a contemplar com o aumento desses programas e também de repasse para a saúde e educação. Eu acho que isso tem uma lógica, na verdade, de incentivo à atividade econômica. Se a gente for ver o orçamento do Estado de São Paulo nos últimos anos, ele foi pulando. Saiu da casa dos 220 para 240, esse ano foi 286, e aquilo que está na Assembleia Legislativa para ser votado agora já está na casa de 317 bi. Ou seja, está havendo um crescimento que tem a ver com também o crescimento da arrecadação. A partir do momento que eu desço um degrau a carga tributária e trago mais negócios, eu gero mais arrecadação também. Observe o que está acontecendo com os créditos de ICMS que estão retidos. Existe aí também um potencial para ser libertado muito grande. Existem muitas empresas que estão deixando de fazer investimento porque estão com créditos de ICMS retido. Eu vou citar uma indústria automobilística que tem 1,5 bi de crédito de ICMS e quer fazer um investimento no Estado de São Paulo de 1,5 bi. Se você libera, se você tem uma programação de liberação desses créditos, esse dinheiro vira investimento na mesma hora. E aí a gente está falando de compra de máquina, a gente está falando de compra de insumo, a gente está falando de ampliação de planta, a gente está falando de contratação de pessoas. Então, a partir do momento que eu desço um tom o tributo, eu diminuo a carga tributária, eu estou aumentando a arrecadação. São Paulo aumentou o IPVA. O que aconteceu? Os emplacamentos migraram para Minas e para o Paraná. Então, por que eu vou manter a alíquota mais cara do Brasil em 4%? Se eu descer um tom, eu aumento a quantidade de emplacamento que eu vou fazer no Estado. Então, a nossa ideia é baixar o IPVA para 3%. Né? Criar um incentivo, por exemplo, o híbrido. O híbrido é a redenção da indústria automobilística e é muito importante para o Estado de São Paulo esse investimento no carro movido a etanol e a eletricidade com a célula combustível que vai gerar o hidrogênio a partir do etanol. Então, isso aqui a gente está falando de pesquisa, e está falando de inovação e está falando, no final das contas, de investimento. Então, reduzindo a carga tributária, eu vou trazer aquela indústria de calçados de Franca, de Birigui, de Jaú de volta, aquela que migrou para Minas, aquela que migrou para o Nordeste. Eu vou trazer as indústrias de laticínios e as processadoras de alimentos que foram para Minas e para o Paraná e Santa Catarina de volta. Eu vou trazer, por exemplo, as indústrias que foram para o Mato Grosso do Sul, atrás do incentivo tributário, de volta para a Alta Paulista, de volta para o Oeste. E eu preciso combater a desigualdade regional que existe no estado de São Paulo, ou seja, eu tenho um desenvolvimento muito forte no Vale do Paraíba, na região de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, mas eu não posso esquecer do Vale do Ribeira, eu não posso esquecer da Alta Paulista, eu não posso esquecer do Oeste do estado, eu não posso esquecer do Sudoeste do estado. Então eu tenho que trazer negócio para essas regiões, trazer um emprego para essas regiões, e isso vai se dar com incentivo regionalizado. Então, no final das contas, uma dose de incentivo traz negócio e esse negócio aumenta a arrecadação. Além disso,
tem que haver uma desmobilização de parte desse ativo do Estado que está parado. Por exemplo, eu falei do patrimônio imobiliário de 130 bi de reais. A gente vai discutir, por exemplo, a questão Sabesp. Então, a gente tem de onde tirar o recurso para promover as melhorias que a gente quer implementar.